Amém, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 5. Nós iremos ler do versículo 19 ao versículo de número 23. Essa é a sessão que nós gostaríamos de expor para vocês nessa noite. E certamente nós iremos aqui ouvir a voz de Deus, aquilo que essa passagem revela de Deus ao nosso coração. Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 19 ao versículo de número 23. Amém, né, meus irmãos? Nós estamos nessa série de exposições aqui no livro de João e chegamos aqui a essa parte tão maravilhosa em que a palavra do Senhor vai nos revelar a essência de quem é Cristo Jesus. Então, João 5, do 19 ao 23, diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe na sua Bíblia, depois deixe ela aberta. Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Pai, nos ajuda, Deus, a entender aquilo que está aqui na Tua Palavra. Reconhecemos a nossa fraqueza e o quanto dependemos do Teu Espírito. Pedimos nessa noite, nos ajuda, nos dá essa graça, para que saiamos daqui, Deus, fortalecidos com a nossa fé, Deus, posta em Ti e certos de que adoramos e servimos ao Deus revelado e que está em Cristo Jesus. Pai, assim eu te peço e sei que o Senhor fará bem mais, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Meus queridos irmãos, o tema da mensagem nessa noite é a maravilhosa revelação de Deus em Jesus. Falar de revelação, literalmente revelar significa tirar o véu. Algo está encoberto e quando o véu é tirado, então você pode enxergar aquilo que está embaixo do véu. Isto é revelação. Quando pensamos nos nossos relacionamentos, irmãos, também muita coisa está debaixo do véu e quando essas coisas elas vêm à tona, elas são reveladas. O véu é tirado e elas vêm à tona. Há coisas nessa vida, irmãos, que nós só conheceremos se a outra pessoa quiser revelar a nós. Você nunca se tornará amigo de verdade de alguém ou gozará da intimidade com esse alguém se esse alguém não tirar o véu dele ou dela para que você saiba quem ele é, o que ele gosta, o que ele não gosta, as suas fortalezas, as suas fraquezas. Irmãos, só nos tornamos amigos de verdade de alguém quando o outro alguém se revela a nós e nos mostra quem de fato essa pessoa é. Deus, Ele se revelou a nós, irmãos, a fim de nos fazer seus amigos. Deus não ficou oculto, em mistério. Deus olhou para mim e para você e quis se dar a conhecer. Irmãos, num gesto gracioso de Deus, Deus simplesmente escancara as portas dos céus e diz: olha, eu sou este. Eu estou aqui para que vocês me conheçam e para que vocês possam estar em intimidade comigo. O nosso Deus, Ele não está oculto, é um Deus revelado, é um Deus que podemos conhecer, falar com Ele, nos relacionar com Ele. E Ele se revelou através de Cristo Jesus, para fazer de mim e de você amigos dEle. Porque Deus não é aquele tipo de amigo que fica escondido, que guarda segredo. Ele se revela, Ele diz: eu sou este, agora você também precisa se revelar a mim. Meus irmãos, Jesus, Ele revela o coração do Pai aos homens.
Jesus veio a este mundo, Ele é a palavra de Deus encarnada. E quando Jesus entrou neste mundo, qualquer um que olhasse para Ele e ouvisse o que Ele tinha a comunicar e as obras que Ele fazia, poderia perceber que ali, irmãos, estava a revelação do próprio Deus. Aqui nesse texto, o contexto dessa passagem, nós já aprendemos. Jesus havia curado lá em Betesda um paralítico que estava num tanque em busca de uma cura, em busca de uma solução para o seu problema que já fazia 38 anos. Ele clamando e desejando, querendo de alguma forma que a sua situação fosse resolvida. E Jesus então vai até aquele paralítico, cura a vida daquele paralítico, e o resultado disso é que os homens, os religiosos, se levantam contra Jesus, não para aplaudir ou para bater nas costas dele e dizer, muito bem, Jesus, muito pelo contrário. Eles se revoltaram e quiseram matar Jesus. Observe aí no capítulo 5, versículo 18, que diz assim: por isso os judeus cada vez mais queriam matar Jesus, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Notem que aqui qual era a motivação que aqueles religiosos tinham para tirar a vida de Jesus. Além de Jesus estar quebrando a lei deles, né, não a lei de Deus, mas a lei deles, Jesus se faz igual a Deus. Eles olhavam para Jesus e viam que o que Jesus estava fazendo era uma revelação da parte de Deus, mas ao invés de aceitar Jesus como Deus, eles colocaram e tramaram no seu coração tirar a vida do nosso Senhor. Porque, irmãos, aqueles que não têm olhos para enxergar em Cristo Jesus o amor do Pai e a obra do Pai, se revoltam contra Cristo Jesus, e por que não dizer contra a sua igreja, todas as vezes, irmãos, que a igreja revela o Pai no mundo. Meus irmãos, os religiosos permaneciam cegos espiritualmente, e por isso não podiam ver as obras do Pai em Cristo Jesus. O que é estar cego espiritualmente? Entenda uma coisa aqui nessa noite. Você pode escutar acerca de Jesus, você pode ler acerca de Jesus, e ainda assim não perceber a verdade que Jesus revela. Porque para perceber a verdade que está em Jesus, é necessário que os seus olhos sejam destampados. É necessário que a luz do Espírito Santo brilhe no teu entendimento, para que você olhe para Jesus e ame Jesus acima de todas as coisas. Caso contrário, você está cego. E era essa a condição que aqueles fariseus estavam, cegueira. Eles não conseguiam ver quem era Jesus. Lá em Mateus capítulo 16, versículos 15 a 17, veja o que diz a palavra do Senhor, porque nessa passagem Jesus vai nos mostrar, irmãos, que a obra de ver quem Ele é uma obra graciosa do nosso Deus. É Deus quem abre o entendimento. Você pode vir aqui, escutar a palavra, ler a palavra, até fazer um curso de teologia, mas ainda assim, se o Pai não abrir os seus olhos, você não vai poder enxergar quem de fato Jesus é. E aí diz assim, Mateus capítulo 16, versículos 15 a 17, ao que Jesus perguntou, e vocês? Ele pergunta aos seus discípulos, quem dizem que eu sou? Jesus está dizendo, vocês estão ouvindo aí o que estão falando, o que é que o povo está dizendo acerca de mim? Quem sou eu para eles? Simão Pedro disse então, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem revelaram isto a você, mas meu Pai que está nos céus. Irmãos, é o Pai quem revela a verdadeira identidade do Filho. Entenda uma coisa nessa noite, eu posso aqui falar de Jesus com toda eloquência e clareza para você, mas se Deus soberanamente não abrir os seus olhos, você vai continuar achando que Jesus é uma historinha de alguns anos atrás. Seu coração não vai amar Jesus como Deus. Você vai olhar para Jesus e não vai perceber que em Jesus está Deus revelando a intimidade dele para você. Aqui Jesus diz que é o Pai quem revela. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, tu só podes me ver como Cristo, como o Messias enviado pelo Pai, porque
o Pai que está no céu abriu os seus olhos, tirou a cegueira, as escamas que estavam nos seus olhos, para que você pudesse olhar para mim e ver quem de fato eu sou. Meus irmãos, essa é a experiência mais importante da nossa vida. Poder enxergar Jesus, quem Jesus é. Em outras palavras, é a experiência da conversão. É a experiência de ler a palavra e não só saber que aqui nas letras está falando de um homem que viveu há 2000 anos atrás. É ler a palavra e olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu te amo, tu és tudo para mim. Tu és mais importante do que a mim mesmo. Tu és mais importante do que tudo aquilo que eu valorizo nessa terra. Tu estás num patamar mais alto, porque tu és Deus. Meus irmãos, Jesus é a maravilhosa revelação de Deus para nós. Jesus é a maravilhosa revelação de Deus para você. Deus está escancarando a intimidade dele para você em Cristo Jesus. Para você que quer mais de Deus, que quer conhecer mais de Deus, você precisa olhar para Jesus e conhecendo mais de Cristo, sabendo o que Ele faz, o que Ele gosta, o que Ele quer, você vai saber quem é Deus. Você vai entrar na intimidade de Deus. Meus irmãos, Jesus é a maravilhosa revelação de Deus para nós. E essa verdade é a verdade que eu gostaria de frisar nessa noite. E que você guardasse no seu coração. De que não tem como enxergar a Deus e a intimidade dEle se não for por meio de Cristo Jesus. É isso que essa passagem vai nos ensinar. A passagem aqui de João, capítulo 5, versículos 19 a 23, nos mostram algumas revelações de Deus para nós através de Cristo. Então, Jesus revela algumas coisas para nós. Jesus tira o véu de algumas coisas para nós, para que nós possamos enxergar nele o Pai. E eu queria que você observasse comigo aqui algumas revelações que Jesus traz para nós. Que Ele não deixa oculto, Ele simplesmente tira o véu para que você possa, vendo isso, amar a Ele e amar ao Pai. E se alegrar nele e saber quem é o Deus a quem você adora, a quem você serve. Meus irmãos, primeiramente, Jesus ele nos revela o mistério de Deus. O mistério de Deus. O que é um mistério? Um mistério é algo que nós não podemos conhecer. Se é mistério, ninguém conhece, né? Às vezes até algumas pessoas brincam quando determinadas coisas acontecem e a gente diz, foi um mistério. Essa semana aconteceu um mistério muito grande na minha vida e na vida do meu filho. Eu fui levar Caleb à escola, e lá na escola ele não pode entrar de celular. Ele deixou o celular no banco de trás do carro, numa partezinha que tem, uma bolsinha que tem atrás do banco do carro. Deixei ele na escola, fui para casa, parei o carro lá na frente de casa, chamei o rapaz do Lava Jato para levar o carro para lavar. E aí aconteceu a mágica, o mistério. O celular sumiu. Sumiu. E quando ele chegou lá, que botou a mão na bolsa, não viu o celular, e disse, papai, o celular não está aqui não. E aí eu liguei para saber, mas disseram, ninguém sabe de nada. É um mistério desconhecido. Isso é desconhecido para nós, mas para Deus não é não. Deixa eu dizer uma coisa, isso é mistério. Deus, Ele revela o seu mistério através de Cristo Jesus. Aquilo que está distante de nós, que nós não sabemos o que está lá, o que estava oculto, Deus agora se dá a conhecer através de Cristo Jesus. No versículo 19 a 20 diz assim, então Jesus lhes disse aos judeus que queriam matar ele, lembre que eles aqui estão querendo pegar Jesus, né? Em verdade lhes digo que o Filho, e aqui é uma referência de Jesus a Ele mesmo, o Filho, o cabeça representante da humanidade, nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Jesus está dizendo, vocês estão olhando para mim e toda obra que eu estou realizando aponta para o céu, aponta para Deus, aponta para o mistério, para aquilo que está oculto para vocês. Eu estou dando a vocês o conhecimento. E ele continua dizendo, porque tudo o que este Deus, né, fizer, o Filho também faz. Sabe aquela história que a gente costuma dizer, né? Filho de peixe, peixinho é? Aqui Jesus está dizendo,
eu sou filho de Deus de uma tal maneira que o que eu vejo nele e o que ele faz, eu também estou fazendo. Para que vocês olhem para mim, diz Jesus, e aprendendo de mim, vocês possam entrar na intimidade do Pai. Para que vocês possam se deleitar naquilo que Deus está revelando a vocês. Agora a gente não pode esquecer de uma coisa. Jesus está dizendo isso aqui a pessoas que queriam matá-lo, a pessoas cegas espiritualmente. A igreja que somos nós, que temos o Espírito Santo de Deus, nós olhamos para Jesus e sabemos quem é Jesus. Jesus é Deus. Jesus não é um ser espiritual entre Deus e a humanidade, como pensam os testemunhos de Jeová. Não. Deus, irmãos, estava ali se revelando em Cristo Jesus, de maneira que nós podemos olhar para Jesus e ver o Pai. Jesus está dizendo àqueles religiosos: vocês estão olhando para mim, vocês estão vendo as obras que eu faço, e ao invés de quererem me amar, vocês querem me matar. Meus irmãos, na continuação, então, o versículo 20 diz assim: porque o Pai ama o Filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Eu vou adiantar uma coisa para vocês aqui. Que obras maravilhosas são essas aqui? Mais à frente, Jesus vai ressuscitar Lázaro. E os discípulos, juntamente com aqueles religiosos, vão ficar assombrados. Porque como pode alguém, um homem, revelar, trazer à vida aquele que estava morto? Meus irmãos, aqui Jesus está falando dessa revelação do mistério, e o mistério é o próprio Deus, é o ser de Deus. Às vezes a gente convive com as pessoas, eu convivo com minha esposa, faz hoje 16 anos, na verdade hoje não, dia 3, né? Fez 16 anos que a gente está convivendo, mas todo dia uma descoberta, tanto dela comigo, como de mim para com ela. À medida que eu vou descobrindo algo dela, ela vai se dando a conhecer, ela vai trazendo para mim conhecimento de um mistério que está guardado dentro do coração dela. E deixa eu dizer uma coisa para vocês que ainda não casaram, e para aqueles que também já casaram. Para que vocês não se frustrem, aprendam uma coisa: a vida a dois é um constante conhecimento. Ninguém conhece o outro totalmente. Vocês vão ver que quando vocês estiverem com as costas curvadas, quando os dentes já não estiverem no lugar, a visão já não estiver boa, a audição também não vai estar mais daquela, você ainda vai estar conhecendo o outro alguma coisa. Os irmãos que são mais vividos do que eu, é assim ou não é? É não? Olha, é exatamente desse jeito. É desse jeito, a gente está conhecendo o outro. Então, se a gente acha que já sabe de tudo, vai se frustrar. E aí, à medida que a gente vai conhecendo o outro, a gente vai amando, a gente vai aprendendo a amar, né? Porque a gente vê as qualidades, a gente vê os defeitos. Só em Deus, só no nosso Deus, que se dá a conhecer, que se revela, é que nós podemos olhar para Ele e termos a certeza de que nós não temos nada nele que nos decepcione. O mistério de Deus que é revelado, irmãos, não nos traz angústia, tristeza, muito pelo contrário, nos revela o Deus que nos ama, nos revela o Deus que, mesmo conhecendo a nossa fraqueza e o nosso pecado, nos ama. Nós precisamos trazer isso ao nosso coração. Um grande mistério foi revelado em Cristo Jesus. Irmãos, Jesus é amado pelo Pai e por isso revela o que o Pai é. Ele é amor. Ele é o Deus que nos ama. O conhecimento de Deus, irmãos, que precisamos está em Cristo. Se você quer se relacionar com Deus, se você tem buscado mais do Senhor, não tem outro caminho para chegar a Deus se não for por Cristo Jesus. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem atalho. Não tem atalho. Eu vou buscar um caminho aqui mais curto. Não tem. Se você quer conhecer a Deus, você tem que ir por meio de Cristo. E Cristo revela o Pai a você. Cristo revela o quanto Deus te ama.
O Deus que, como cantamos, apesar da glória que tem, se importa conosco também. Meus queridos irmãos, Deus, Ele faz resplandecer nas trevas do nosso coração a luz. E com a sua luz nós podemos então ver a glória dele na face de Cristo Jesus. É por isso que nós somos cristãos e adoramos a Cristo. Porque na face de nosso Senhor Jesus está sendo Deus revelado a nós. Amém? Amém, irmãos? Amém. Esse é o conhecimento mais importante que você pode ter nessa vida. Saber que Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, se revelou a você em Cristo Jesus. Mas Jesus, Ele continua ensinando algo mais, que a sua pessoa veio trazer à tona, veio revelar. E então, Ele nos dá uma outra revelação através de sua pessoa. Além de nos revelar o mistério de Deus, o que estava oculto e que o homem, pela sua inteligência natural, ele não pode captar, Jesus nos traz uma outra revelação. Ele tira o véu de mais uma coisa na vida dele. Jesus, ele nos revela o poder de Deus. O poder de Deus. Lá nos idos do século XVI, houve 16, 17, houve um período na história chamado de Iluminismo. O que era o Iluminismo? Era o Iluminismo era o período em que a razão ela estava no centro, e as pessoas acreditavam que tudo o que é verdadeiro teria que passar pelo crivo unicamente da razão. Esse pensamento entrou na igreja, e alguns teólogos disseram, nós precisamos considerar a razão para ler a Bíblia. Só que tem um problema, quando nós usamos só a razão para ler a Bíblia, vai ter coisa aqui que a razão não vai compreender. Por exemplo, como é que pode Deus abrir um mar vermelho para um povo passar e detalhe com os pés enxutos? Para a razão isso é loucura, né? Isso não pode, isso aí tem alguma explicação natural, mas a razão não capta. E aí, esses teólogos criaram uma ideia, eles disseram o seguinte, para a gente tentar justificar a Deus, nós vamos explicar da seguinte forma, Deus, ele pegou o universo e deu corda, como um relojoeiro dá corda a um relógio, e ele simplesmente se ausenta do relógio e deixa o relógio funcionando pelas suas próprias leis. Então, Deus existe, mas ele está distante do universo. Deus existe, mas Ele não é capaz de realizar milagres. Deus está num universo distante e o mundo está sendo regido pelas suas próprias leis. O que é isso? Isso chama-se deísmo. É um pensamento filosófico que acredita em Deus, mas um Deus que não intervém, um Deus que não está na história. Nós não cremos assim. E por uma questão muito óbvia, meus irmãos, o Emanuel, o Deus conosco, nos revelou o Deus poderoso, o Deus que está aqui entre nós, o Deus que veio ao mundo, o Deus que está conosco até a consumação dos séculos, mas não é um Deus privado de poder, muito pelo contrário, é Deus poderoso. É Deus, irmãos, que é o centro da nossa oração, porque nós oramos a Ele, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é capaz de fazer coisas que a medicina não pode explicar, que a medicina se limita a explicar. Eu queria que você percebesse essa revelação no versículo 19 a 23. Diz assim, João 5, 19 a 23. Pois, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Irmãos, acreditar que Deus, Ele é capaz de ressuscitar alguém dos mortos, qualquer judeu concordaria. Qualquer religioso concordaria. Quer ver? Abra a sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Veja nesse episódio, irmãos, que o povo de Deus tem essa consciência de que Deus, 1 Samuel 2,6, diz assim, que Deus ele é capaz de ressuscitar alguém dos mortos. Diz assim, aqui no Cântico de Ana, né? O Senhor é quem tira a vida e quem dá. Ele faz descer a sepultura e faz. Deus é quem mata e é Deus quem ressuscita. Isso aqui para qualquer judeu,
para qualquer religioso do período de Jesus, todos concordariam. Mas aí Jesus agora está dizendo que o Pai ressuscita e vivifica os mortos, e o Filho também faz isso. Meus irmãos, Jesus está dizendo em outras palavras, assim como Deus é poderoso, eu também sou poderoso, porque eu também tenho poder para vivificar, trazer à vida aqueles que estavam mortos. Mais à frente, um pouquinho, no Evangelho de João, a gente vai ver Jesus fazendo isso com Lázaro, né? Trazendo à vida aquele que havia morrido. Meus irmãos, aqui nessa passagem, o que é que nós percebemos? Jesus dizendo o seguinte: eu revelo mais algo de Deus para você. O seu Deus é Deus poderoso. O seu Deus é capaz de fazer aquilo que é impossível aos homens. Quem de nós é capaz de ressuscitar outra pessoa? Quem de nós é capaz de chegar lá e depois de um período de tempo, com o corpo já sendo ali consumido, dizer, sai para fora, ressuscita? Nenhum de nós é capaz de fazer isso. Mas o que Jesus está revelando para nós é que o Deus a quem Ele revela é o Deus poderoso. É o Deus que para Ele não tem limites. É o Deus que, como diz o profeta, agindo eu, quem impedirá? Meu irmão e minha irmã, essa luta que você está passando, essa dificuldade que você está enfrentando, que você já está querendo jogar a toalha e desistir, não desista. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é poderoso. Ele é o Deus do impossível. Ontem nós conversávamos com os homens aqui, orando, pedindo a Deus pelo servo do Senhor, o pastor Sérgio Paulo, que está passando, irmãos, uma dificuldade muito grande, mas que ainda respira, que ainda tem vida. Por que nós não desfalecemos? Por que nós não cessamos de orar e pedir a Deus? Porque Deus, irmãos, é o Deus poderoso que, se Ele quiser, Ele opera o milagre. Eu fui, nessa tarde, conversava com o meu irmão, Michel. Ele estava lá em casa e ele disse que foi a uma consulta médica de rotina. E vocês sabem, meu irmão, ele teve tromboembolismo pulmonar. Meus irmãos, sabe quantas pessoas, de 100 pessoas que têm trombo, só 5 conseguem sobreviver? E quando ele disse ao médico, olha, doutor, eu venho de um quadro de tromboembolismo pulmonar, a esposa disse que o doutor disse assim, eu nunca vi, durante todos os 40 anos de medicina que eu tenho, nunca vi uma pessoa que teve tromboembolismo pulmonar voltar com vida. E o médico naquela hora reconheceu, você é um milagre. Você é um milagre. E eu dizia a meu irmão, não tem como a gente justificar de outra forma, é um milagre. E ele entendeu o que Deus estava fazendo na vida dele. Se eu lembrar do meu irmão antes desse episódio, é uma coisa, depois desse episódio é outra. Foi um divisor de águas na vida dele. Hoje, servo do Senhor, prega a palavra, tem buscado viver uma vida piedosa. Meus irmãos, nosso Deus é Deus do impossível. A medicina pode dizer, não tem jeito, não dá. Aí Deus diz, dá. Os médicos dizem, não tem mais jeito, não orem mais não, pode esperar que vai acabar. A gente continua orando, a gente continua pedindo a Deus, porque Deus pode libertar, porque Deus pode salvar, porque Deus pode transformar, porque Deus pode curar. Meus irmãos, Jesus traz a grande revelação de Deus, mas de um Deus poderoso, de um Deus que tem poder. Ele diz aqui, assim como o Pai ressuscitou, vivifica, e como todos vocês creem, conforme o Antigo Testamento, assim eu estou aqui também para fazer o que o Pai faz. Eu vivifico, eu trago a vida àqueles que estão mortos. Ao se dirigir a Deus, ao se dirigir a Jesus em suas orações, peça o poder do Pai na sua vida. Peça mais o poder do Pai sobre você. Antes de se desesperar, antes de dizer, não dá mais, não tem mais jeito, lembre-se quem Deus é, do Deus que Jesus revela para nós. Meus irmãos, Ele é capaz de fazer o impossível.
Os médicos, eles só operam, irmãos, baseados e de acordo com o conhecimento das leis do corpo humano. O médico olha e diz, olha, é um câncer agressivo, estado 4. A metástase daqui já está tomada, não tem mais jeito. Cientificamente é isso que a ciência diz, porque a ciência é limitada para entender lá como é que as coisas funcionam lá na sua essência mesmo. Porque lá na sua essência Deus pode simplesmente não agir dele e mudar o quadro. Quando eu morava em Macaparana, tinha uma irmãzinha nossa, muito querida, que ainda está com vida e está morando aqui em João Pessoa. Um dia essa irmã de oração, chegou num dos cultos de oração, muito triste, porque foi diagnosticada com um nódulo, e este nódulo acusava que era um câncer, e que era um câncer que já estava num estado bem complicado. Eu lembro como se fosse hoje, irmãos, a igreja, todo mundo comovido com o caso daquela irmã. E aí oramos, levantamos um clamor diante do Senhor. 15 dias depois, ela precisou fazer um novo exame. E quando ela fez aquele exame, irmãos, os médicos pediram para ela fazer de novo um outro exame. E quando os exames chegaram, sabe quantos cânceres tinha? Nenhum. Deus tinha curado. Como é que eu vou explicar isso, irmãos? Como é que a gente vê no exame lá o nódulo e no outro exame não tem mais nada? Meus irmãos, a medicina e o homem natural, ele pira, como diz os mais jovens, né? Meus irmãos, Jesus revela o Deus poderoso, o Deus do impossível. Não deixe de orar, não deixe de pedir. Mesmo que você esteja já com uma série de diagnósticos e tudo mais, mas ore a Deus pela sua vida, pela sua saúde, pelo seu corpo, pela sua mente, porque o Deus que cuida de você é o Deus poderoso, e você e nós sabemos disso, porque Ele se revelou em Cristo Jesus assim. Essa é a revelação maravilhosa de Deus para nós. Deus nos mostrando que Ele é poderoso. Mas, irmãos, continuando ainda a sua fala, Jesus nos revela algo que precisamos ter em mente em um período da história. E aí, na conversa com aqueles religiosos que queriam tirar a vida dele, Jesus então vai trazer uma outra revelação, mas uma revelação agora relacionada ao fim de todas as coisas. Uma revelação que nós precisamos lembrar disso, porque no último dia é isso que nós veremos ali quando Deus vier julgar todas as coisas. Irmãos, em terceiro lugar e último lugar, Jesus ele nos revela o juiz estabelecido por Deus, o juiz do universo. Quem vai julgar todas as coisas? Quem vai estar lá no trono branco, julgando todas as coisas no final dos tempos? Jesus se encarna, a palavra se encarna, Cristo Jesus está entre nós para nos revelar quem é esse juiz. Agora observe comigo aí no versículo 22 e 23, diz assim: E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. O que é que Jesus está dizendo àqueles religiosos? Olha, um dia toda a terra vai ser julgada, mas dentro da relação entre pai e filho, é o Filho quem está no trono. É o Filho quem recebe de Deus a autoridade sobre todas as coisas. Um dia Ele vai julgar todas as coisas, aquelas coisas ocultas, aquele que pegou o celular do meu filho, que ninguém sabe quem foi. Deus vai julgar, eu não posso julgar, eu não sei quem foi, mas Deus está vendo. Como Deus também está vendo aquele que fez ou aquela que fez em oculto o mal contra você. Um dia Deus trará à tona, e naquele dia estará Jesus no trono julgando todas as coisas. A revelação que Jesus traz para nós aqui é a revelação do juiz. Ele nos revela o mistério, Ele nos revela o poder, e Ele nos revela o juiz estabelecido por Deus. Eu espero que você esteja à direita dele naquele dia.
naquele dia em que Ele vai trazer à tona e vai tornar público os teus pecados, para que você, possa se alegrar com o fato de que Cristo Jesus sofreu todo o castigo pelos nossos pecados. Meus queridos irmãos, ele diz ainda no versículo 23, para que todos honrem o Filho, assim como o Pai, assim como honram o Pai. Aqui Jesus é muito didático. Jesus está dizendo o seguinte para aqueles religiosos: vocês dizem que seguem a Deus, vocês dizem que tem Deus na mais alta estima, mas Deus se revela a vocês, e ao invés de vocês honrarem a Deus através de mim, vocês querem me matar. Eu faço bem, eu manifesto a misericórdia, o poder, a graça de Deus, e ao invés de vocês virem até mim para me abraçar, vocês querem tirar a minha vida. Ele está dizendo: vocês deveriam me honrar e não me desonrar. E ele termina então dizendo: quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Irmãos, como tem muita gente que precisa ouvir isso aqui. Tem gente que foi ludibriado pela heresia, que está servindo a Deus, a um outro Deus que não é o nosso Deus, e que desconsidera Jesus como Deus. Viu? Pessoas que olham para Jesus e dizem assim: Jesus está entre os homens e Jeová, está aqui no meio. Vocês devem lembrar de pessoas que já foram aqui do nosso meio, mas que eram cegos espiritualmente, porque não conseguiam ver na face de Cristo Jesus Deus. O que eles viam era um ensinamento religioso, e pessoas essas que hoje estão nessas seitas, onde dizem que Jesus não é Deus, desonram a Cristo Jesus, meus irmãos. A palavra do Senhor aqui diz: quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Quer agradar a Deus, agrade o Filho. Quer adorar a Deus, adore a Cristo Jesus. Faça de Cristo o centro do seu culto, o centro da sua vida, porque se você não agradar a Cristo Jesus, você não pode agradar a Deus. E Jesus diz tudo isso para que você saiba de uma coisa: no final de tudo, quando o tempo chegar, o grande dia chegar, Ele vai estar no seu trono julgando todas as coisas. E quem você vai ver lá é o Filho, julgando todas as coisas. Meus irmãos, Jesus é o juiz que nos julgará no dia do juízo final. Olharemos para Ele e nós escutaremos da parte dele a seguinte frase: meus filhos, venham aqui para a minha direita. Eu vi o que vocês fizeram. Eu vi que vocês não eram só ouvintes da palavra. Vocês eram piedosos. Vocês deram prova de que eram eleitos de verdade, porque a vida de vocês era vida de santidade. Então venham aqui para a minha direita. Mas diz a palavra do Senhor, para aqueles religiosos que ouvem e não praticam, para aqueles que vivem da casca, porque o coração está distante de Deus, o Filho também dirá naquele juízo final: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Se distanciem de mim, porque o lugar de vocês não é à direita do Pai, porque vocês nunca amaram a mim e nunca honraram ao Pai. De que lado você está? Qual é a expectativa que você tem naquele dia que você vai se encontrar com Cristo Jesus? Você tem essa certeza? Ou você tem tentado passar a perna em Deus, enganar a Deus, como se Deus não visse o que você vai fazer daqui a pouco, como se Deus não conhecesse seu coração, que não ama Ele? Não pense dessa forma. Se a sua situação ainda é de dúvida, corra para Cristo. Ele não veio a este mundo para julgar. Pense que Ele veio aqui a esse mundo para julgar. Ele veio para salvar. Mas quando Ele vier agora em glória, Ele virá como juiz do universo. E quando Ele vier como juiz do universo, aí, meu amigo, minha amiga, não vai ter mais escapatória. Aí é a hora de bater o martelo.
então corra para Cristo. Ainda há esperança para você. Você está vivo, você está viva. Ame a Cristo, viva para Ele, doe sua vida, o seu coração a Ele. Agora à tarde nós tivemos uma notícia muito triste. Um pai, irmão, jovem, 40 e poucos anos. Bernardo chegou em casa dizendo que o amiguinho dele, Joaquim, tinha pedido para orar pelo pai dele. O pai dele teve, não sei se foi um AVC ou foi um problema, sei que ele simplesmente ficou desacordado. 30 anos, irmãos. Quem pode dizer que uma pessoa com 30 anos, eu não, porque eu já estou com 42, mas 30 anos, irmãos, teve lá um AVC, caiu em cima da cama, a esposa pedindo, orem para que meu esposo acorde, orem para que o meu esposo acorde, e o esposo dela não acordou. Porque ninguém sabe o dia, porque ninguém sabe quanto tempo vai viver. E às vezes a gente se olha no espelho e diz, eu tenho saúde demais. O que a gente precisa é ter apenas a convicção de todo o nosso coração, que quer na vida, quer na morte, eu sou de Deus. Que quer agora ou no futuro, eu estarei diante do Senhor e Ele me chamará para a sua direita. E nós precisamos ter essa certeza agora. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, meus irmãos. Jesus aqui nos revela só uma coisa. É Ele que vai estar no trono julgando todas as coisas. E eu espero, do fundo do meu coração, que eu possa encontrar vocês lá. Que a gente pode se abraçar em lágrimas e dizer, que bom, meu irmão e minha irmã, saber que você está aqui. Saber que você não ficou do outro lado, onde há choro e ranger de dentes, mas ficou aqui no gozo do Pai. Deus, Ele se tornou conhecido para nós através de Cristo. O véu foi tirado, e a revelação maravilhosa que Cristo nos traz, é a grande revelação de Deus, a intimidade de Deus, do Deus que se revela, para que você possa conhecer Ele intimamente, e viver com Ele, e se alegrar com Ele, e viver esse mundo numa paz que excede todo o entendimento, que o mundo não pode entender, mas que nós que temos Cristo no nosso coração, temos essa paz. Portanto, meus queridos irmãos, coloquemos nossa confiança em Deus, e coloquemos nossa confiança em Cristo. Não tem como colocar a confiança em Deus e tirar Cristo da história, diminuir Cristo. Olhe para Cristo, enxergue quem é Cristo e faça dele o centro da sua adoração. Quem não honra Cristo não pode honrar a Deus. Pois Jesus, irmãos, é a maravilhosa revelação de Deus para nós. Que essa certeza esteja no nosso coração e que nós venhamos nos alegrar com tão grande graça que Ele nos deu, revelando-nos a sua intimidade no seu Filho Jesus. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos orar. Faça uma oração de adoração a Deus. Meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. E nós Te louvamos, Senhor, porque o mistério não ficou oculto, o mistério foi revelado, o Teu coração foi revelado através do Teu Filho Jesus, e Jesus é para nós o Senhor, o nosso Deus, a quem adoramos, a quem rendemos toda adoração, e nós Te pedimos nessa noite, Senhor, que diante de tudo que nós podemos ver em Cristo Jesus, a Tua glória em Cristo Jesus, nós possamos, Deus, Te querer mais, Te adorar mais, viver mais para Ti, Senhor. Meu Deus, não nos deixa ter uma visão míope, parcial, de quem Tu és, Senhor, porque quando olhamos para Cristo, o que vemos é o Teu amor para conosco, o que vemos é o Teu poder, o Deus, Senhor, que para
Para o Senhor não há limites, porque se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. E é a Ti que nós entregamos a nossa vida e tudo aquilo, Senhor, que tem preocupado o nosso coração. Meu Deus, recebe a nossa gratidão e continua, Senhor, a encher o nosso coração de alegria e de certeza no Deus a quem servimos e adoramos. Te peço que no decorrer dessa semana, meu Deus, aquilo que nós temos para fazer, Deus, Teu nome seja honrado, que possamos ver a Tua mão, Senhor, em todos os detalhes daquilo, Senhor, que teremos que passar nessa semana. Toma os corações, Deus, dar a paz que excede todo o entendimento. Eu te peço assim e assim te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre